Peço para que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 10. João, capítulo 10. Eu quero ler alguns versículos desse texto, a começar do versículo de número 11. João, capítulo 10, versículo 11. Depois a gente vai ler o versículo 14 e depois eu vou saltar para o versículo 27. Então nós vamos dar um salto de leitura, mas você vai manter a sua Bíblia aberta. Quero fazer alguns comentários no texto como um todo. João 10, versículo de número 11 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora o versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Agora avance, por gentileza, para os versículos 27 e 28. O 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Senhor, nós oramos mais uma vez, pedimos em nome de Jesus, que pela Tua palavra o Senhor fale conosco. Desvenda, ó Deus, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, e faça-nos sair daqui maravilhados e encantados com a beleza do Teu Evangelho. Nós imploramos isso em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Amém. Esse é o quarto eu sou de Jesus no Evangelho de João. Aquelas declarações categóricas, onde ele arroga para si divindade, e ele faz com direito, vale salientar isso, porque Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Como falei aqui em outra ocasião, a tese joanina, a tese de João, é provar que Jesus não é meramente um profeta, ele não é um homem como os demais, ele não é tão somente um mestre, um rabi, alguém culto e letrado, mas ele é o enviado do Pai. Isso fica explícito lá no capítulo 20, que ele diz que todas essas coisas aconteceram para que saibais que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Então essa é a tese e esse é o objetivo central por trás deste Evangelho. Como é que ele faz isso? Ele organiza o seu livro em frações de 7. Ele organiza e pinça ali 7 milagres, 7 grandes discursos, que são esses que nós conhecemos, e 7 encontros, que são encontros estratégicos. Em cada uma dessas frações, ele está revelando-se como o verdadeiro Filho de Deus, e João, então, torna isso registrado para nós. Para entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 10, a gente precisa voltar à narrativa do capítulo 9. E aí você pode ouvir um outro sermão meu aqui, falando sobre o cego de nascença. O pastor Robson acho que pregou também 2 sermões nesse texto. O ponto é, Jesus havia curado um rapaz que vivia de mendicância como esmoléu na sua cidade, era conhecido por todos, e diz que aquilo ali gerou um burburinho. Afinal de contas, quem é esse que cura cegos de nascença? Preste atenção para o detalhe do narrador no capítulo 9. Não era apenas um cego que, por acidente, perdeu a visão, mas era alguém cego de nascença. Essa informação textual importa, porque o texto, por mais que fosse literal, uma narrativa histórica, ela aponta metaforicamente para o problema do coração humano, porque é isso que Jesus vai desdobrando na continuidade do texto, quando tece alguns comentários sobre a dureza do coração daqueles líderes religiosos representados ali nos fariseus e escribas. Mas o ponto focal é por que aquele homem é cego de nascença, para traduzir a realidade de todos nós, que nascemos também cegados em nosso coração pelo pecado, mostrando que o pecado não é algo que nós adquirimos ao longo da estrada e da caminhada, e negando toda aquela ideia filosófica de que nós somos verdadeiras tábuas rasas ou tábulas rasas, que vamos sofrendo as impressões circunstanciais sobre nós e nos tornando alguma coisa. Não! Quando a Bíblia diz que aquele homem era cego de nascença, está deixando claro que o problema do homem é um problema congênito, é um problema de alma. Ele já nasce cego, já nasce
pecador, já nasce destituído da graça e da glória, já nasce afastado de Deus, já nasce morto. E somente alguém divino poderia resolver aquele problema. E quando Jesus cura aquele homem, isso gera um colapso para os religiosos. Afinal de contas, se eles admitem que aquele homem fora curado pelas mãos de Jesus, eles têm que atestar a divindade do Cristo. E era tudo aquilo que eles não gostariam de fazer. Então chamam o homem para um primeiro inquérito, e aí ele entra numa sala chamada Sinédrio, onde é interrogado e arguido acerca do milagre ocorrido. Aquele homem dá as suas justificativas dizendo o seguinte: olha, eu não sei, mas um dia eu era cego e agora já não sou mais. Eu era cego, mas agora eu vejo. Quem me curou eu nem sei, não faço nem ideia, mas ele untou-me lodo nos olhos e agora eu vejo. Chamam os pais daquele rapaz, eles são também inquiridos e interrogados. E o discurso é mais ou menos o seguinte: olha, ele já é maior de idade, ele já responde por si. Chamam o rapaz de novo. E a conta foi essa. Até que ao final do capítulo 9, ele se encontra e defronta-se com Jesus. Jesus revela a sua identidade para ele, e não apenas os olhos físicos, mas os olhos espirituais daquele rapaz são abertos. Naquele ínterim, lá no finalzinho da narrativa, os religiosos se aproximam de Jesus e começam agora a contender com ele. Ao que Jesus diz assim: olha, como eu queria que vocês fossem cegos também. Esse era o grande desejo meu, que vocês fossem cegos. Mas por que vocês enxergam? Ou porque vocês dizem enxergar? Porque vocês supostamente afirmam ver muito bem? Eis aí o problema de vocês. Eis aí a grande cegueira. Enxergar o mundo à parte, divorciando-se da verdadeira luz de Deus. Aquela briga com os fariseus vai rendendo. E os religiosos vão ali acumulando acusações contra Jesus e reputando de toda sorte de blasfêmias. Ao que no capítulo 10, Jesus se vê na necessidade de interpelar aquela discussão ali, reafirmando mais uma vez a sua identidade, e ele o faz por meio de 2 discursos. O primeiro deles está vai do versículo 1 até o versículo 6, onde ele diz ser a porta das ovelhas. Isso porque ele começa agora a fazer uma acusação àquele mancomunado de pessoas que diziam que ele, na verdade, não era Deus e que era um blasfemo. Jesus então diz assim: olha, vão surgir no meio de vocês alguns mercenários, ladrões, salteadores, se dizendo pastores do rebanho, mas na verdade o que eles querem é controlar, extorquir, manipular. Não acreditem nesses. Na verdade, há um aprisco e eu sou a porta para esse aprisco. Jesus deixa claro que todo aquele que deseja ter acesso à verdadeira igreja de Deus não deve fazê-lo associando-se apenas do ponto de vista étnico àqueles que se diziam descendentes de Abraão, mas deveriam fazê-lo por meio dele. Ele é a porta, ele é o acesso, ele é o meio de inserção na comunidade da fé. Ele é aquele que nos faz acessar o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Por isso ele disse a porta. Ao final do texto, o próprio Jesus diz assim: eles não entenderam nada. Se você olhar na sua Bíblia, eu acho que no versículo 5 ou 6, diz assim, versículo 6, Jesus lhes propôs essa parábola, falando da porta, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. E faz necessário que Jesus, então, reitere essa verdade. No versículo 7, ele diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo, novamente, mais uma vez: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele vai tecendo mais alguns comentários. Até aqui, ele chega na 4ª declaração acerca da sua divindade, e diz ser o bom pastor. Está dentro do mesmo contexto. Ele está dizendo que não é apenas aquele que abre as portas, que dá acesso, que permite a inserção do pecador na comunidade da fé, chamada igreja, mas ele é aquele que pastoreia essa igreja, porque essa igreja é sua. Ele fala das minhas ovelhas, um tom de possessão.
Ele não é como um empregado, um mercenário que trabalha para outros a fim de ganhar algum benefício. Ele também não é um ladrão, mas ele é o verdadeiro pastor, porque as ovelhas lhe pertencem. Agora, no seio de toda essa narrativa, há um foco. É o foco da crença versus incredulidade. Avance comigo os seus olhos, mais uma vez, para o versículo de número 26. Vamos ler juntos esse texto. Mas vós, vamos lá, não credes, por quê? Porque não sois minhas ovelhas. Capítulo 9, o problema é o mesmo. Aquelas autoridades religiosas não reconheciam Jesus como Filho de Deus, não era por falta de evidência. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Meus irmãos, a fé ou a ausência de fé, biblicamente falando, não é acúmulo ou ausência de evidências acerca da verdade de Deus. Imagine-se agora diante de uma audiência onde todos são ateus declarados, ateus funcionais, pelo menos. E aí você precisa provar com as melhores evidências que Deus existe, como se isso fosse possível. Entenda que essa é uma situação completamente hipotética. E digamos que fosse possível provar cartesiana, matemática, categoricamente, que Deus existe e que a sua palavra é a verdade. A pergunta que eu faço é, você teria alguma esperança de que o coração dessa audiência funcionalmente ateia, descrente, seria de alguma forma mudada pela evidência dos seus argumentos e das provas? Eles haviam testemunhado um milagre inequívoco. O homem era cego de nascença, agora está enxergando, mas diante dessa prova contundente, desse sinal evidente, eles continuavam tão endurecidos quanto. Porque o problema da incredulidade não é falta de evidência. A fé, e eu falei isso na semana passada, não tem a ver apenas com aquele assentimento intelectual. Não tem a ver meramente com o abraçar cognitivo de determinadas verdades, em que você passa a ser, ou que passam a ser creditáveis ou críveis. A fé tem a ver, antes de tudo, com aquele resultado, subproduto, da ação de Deus no coração do homem, fazendo crer. Por isso que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Bem como a salvação por meio da fé é dom de Deus. E não vem de obras, nem a fé e nem a salvação. E Jesus agora está separando os bodes das ovelhas. Porque Ele está dizendo assim, sabe por que vocês não compreendem? Sabe por que vocês não entendem? Sabe por que vocês não abraçam essa verdade de que eu sou a porta, eu sou bom pastor? Não é porque faltam-lhe evidências, não é porque eu não fui suficientemente argumentativo para deixá-los convencidos. O problema não é esse. Sabe por que vocês não abraçam? É porque vocês não creem. E porque vocês não creem, vocês não são minhas ovelhas. E a lógica contrária também, ela é assertiva. E porque vocês não são minhas ovelhas, vocês não creem. O ponto aqui é que tudo que nós vamos dizer daqui por diante só faz sentido se você for alguém que se percebe numa relação de fé com o Supremo Pastor, sendo uma de suas ovelhas. Senão, tudo que eu disser daqui por diante pode soar bonito aos seus ouvidos, mas não vai fazer sentido ao seu coração. E a primeira coisa, na verdade, que nós precisamos pensar nessa manhã é como é a nossa relação com esse pastor. Porque todos nós gostamos, inclusive, de declarar e declamar o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e coisa dessa natureza. Mas a pergunta é, será que nós somos ovelhas do seu pasto e rebanho do seu pastoreio? Será que nós pertencemos a Ele, estamos unidos a Ele numa relação de fé? Ou é meramente uma declaração religiosa de alguém que supostamente acha conhecê-lo, mas que não o conhece de fato?
Não faz sentido você olhar para Jesus como o bom pastor, sem que você se perceba, por fé, como uma das ovelhas do seu rebanho. E como então tornar-se ovelha do rebanho desse pastor? Não há outro caminho, senão por meio da porta, que é Ele mesmo, através da fé. Tendo dito isto, eu queria fazer 3 afirmações que colocam Jesus como o pastor, e não mais um dos pastores, mas o pastor singular, distinto, que não se equipara com nenhum mercenário, com nenhum ladrão. Jesus é o pastor. E a ideia aqui do bom pastor, essa qualificação, essa adjetivação do pastorado de Jesus, ou do pastoreio de Jesus, tem a ideia de que ele é um pastor maravilhoso. O termo grego aqui é kalós, é uma ideia de alguém que se distingue dos demais. Ele é o bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Veja comigo o versículo de número 11 que nós já lemos. Ele diz: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa linguagem de Deus como pastor, ela nasce lá no Antigo Testamento. Se você quiser, você pode ler na sua casa Ezequiel 34, Isaías capítulo 40, Salmo 23, Salmo de número 100, e todos esses textos vão apontar para Deus numa relação de pastoreio com Israel. É interessante isso, sobretudo Ezequiel 34, porque ali há uma promessa. Haviam, desde aquela época, os reis como supostos pastores de Israel, bem como a classe sacerdotal e profética, e eles falhavam como insensatos, também já naquele tempo, extorquindo o povo de Deus em nome da fé. Mas Deus faz uma promessa. Ele diz que levantaria um descendente de Davi, o verdadeiro pastor, que arrebanharia diante de si a sua igreja, que congregaria dentre as nações o seu povo, e então haveria um só rebanho e um só pastor. Vamos só ver esse texto de Ezequiel 34, porque há uma expressão divina que eu acho que explica bem esse texto agora que nós lemos do versículo 11. Ezequiel 34 diz assim, versículo número 11. Porque assim diz o Senhor Deus, veja, eis que eu, Deus, procurarei as minhas ovelhas. Perceba, ele tomando a iniciativa, indo ao encontro das ovelhas que ele chama já de suas. Ele não está indo aleatoriamente buscar algumas ovelhas e quem sabe, dentre elas, algumas lhe pertencerão. Não, ele já parte da premissa de que eu tenho ovelhas que estão dispersas, e eu estou indo intencionalmente buscar cada uma delas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Se você avançar um pouquinho, diz assim, versículo de número 20. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dá empurrões e com chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Versículo 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Veja, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas a lógica é que para dar a vida pelas suas ovelhas, ele é aquele que veio buscá-las. E esse é o cerne do Evangelho, irmãos. O coração, o âmago da nossa crença é de que Deus em Cristo veio por meio da sua morte e da sua vida buscar as ovelhas que lhe pertencem. Você lembra daquela parábola
do pastor e das 99 ovelhas que são asseguradas enquanto uma se perde, e ele vai à procura, e é interessante que a linguagem é a mesma de Ezequiel 34, e ele busca até encontrar. Ele não está disposto a voltar para casa até que seja com a ovelha nos seus braços. Ele vem e ele busca, e ele o faz por meio do seu sacrifício. Mas preste atenção nisso. Ele veio, ele buscou, ele encontrou. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. O Evangelho não é sobre ovelhas indo ao encontro do pastor. O Evangelho é sobre o pastor vindo ao encontro das ovelhas. Até porque nunca vi, nunca ouvi, e olha que eu sou de Barra de Guabiraba, do interior, nunca ouvi um rebanho de ovelhas indo sozinho, dizendo assim: olha, final do dia, chegou a tarde, vamos todo mundo voltar para o curral, para o aprisco, vamos comer, porque agora a gente precisa de segurança. Ovelha é tola, ovelha não enxerga bem, ovelha é dócil, ovelha não foi preparada para lutar com lobos. Por isso a necessidade de um pastor que guie, que conduza, que proteja, que proveja. Não é a ovelha quem vai ao encontro do pastor. Foi o pastor que veio ao encontro das suas ovelhas. E por essa razão nós estamos nessa manhã, diante dele, pastando nos campos verdejantes, onde ele nos oferece alimento sólido por meio da sua palavra. O pastor veio ao nosso encontro, irmãos. Mas ele não veio apenas para se levantar como um grande tirano poderoso, mas pelo contrário, e eis a grande beleza, o pastor veio como um cordeiro. E no versículo 11, essa é a ideia. O pastor que se assume como cordeiro e oferece a sua vida no lugar do rebanho. Você deve lembrar que o Evangelho não apenas aponta para Jesus como pastor, mas aponta para Jesus como um cordeiro. O cordeiro que morreu, que teve o seu sangue vertido, que foi oferecido como oferta perfeita no lugar dos pecadores. Ele sofreu voluntariamente, sacrificialmente, para que o rebanho de Deus pudesse ser ajuntado diante dele. Ele não apenas foi o pastor que saiu tangendo as suas ovelhas, mas ele enfrentou lobos vorazes. Ele enfrentou a própria ira de Deus, para que as suas ovelhas, e esse é o destaque do texto, as minhas ovelhas, estivessem definitivamente seguras. E aí ele abre um contraste com o mercenário, diz assim: já o mercenário, quando o lobo vem, e ele vê o lobo, ele já foge. E as ovelhas se tornam presas fáceis. Mas não foi isso, meus irmãos, que o bom pastor fez conosco. Ele veio ao nosso encontro e se ofereceu como um pastor cordeiro. Sacrifício único, eficiente, suficiente e perfeito no lugar do seu rebanho. Queria que você reconhecesse nessa manhã que a sua entrada e a sua permanência no aprisco do Senhor teve um preço muito alto. Para que ele lhe chamasse de minha ovelha, e para que você pudesse chamá-lo de meu pastor, sangue teve que ser derramado. Não foi sem custo, não foi sem preço, mas também não foi com ouro, nem foi com prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, que nós nos tornamos rebanho de Deus. Isso para mim é constrangedor, porque saber que hoje eu faço parte desse grande rebanho, e que eu bebo das águas tranquilas, e como nos pastos verdejantes, é saber que antes de tudo, o pastor enfrentou lobos, feras, dragões, serpentes voadoras. Ele enfrentou todos os meus inimigos, para que eu pudesse pastar tranquilamente,
calmamente e ter a minha alma suprida e alimentada perfeitamente. Mas não foi sem custo. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tem dois aspectos aqui interessantes nesse dar a vida. Um deles é o aspecto vicário. Ele dar a vida no lugar. A ideia é, as ovelhas deveriam morrer, mas ele morreu no lugar das suas ovelhas. Substitutivo, vicário. Mas uma outra ideia é em favor de, em benefício de, para acreditação de uma justiça sobre. Ele morreu em nosso lugar e ele morreu para nosso benefício, em nosso favor. Mas perceba-se, meu irmão, hoje você pode abrir a sua boca e dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Mas antes, lembre-se que as implicações por trás dessa declaração envolvem muito sangue, envolve o sacrifício do cordeiro no seu lugar. Mas segundo, o versículo de número 14 vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Fazendo mais uma vez um paralelo com Ezequiel 34, e esse paralelo é feito em tantas outras partes da Escritura, você vai ver que o bom pastor conhece perfeitamente as suas ovelhas e consegue distingui-las. Esse é o ponto. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem é ovelha e quem é bode. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. Ele conhece, ele distingue, ele separa. E lá em Ezequiel 34, naquela porção final que eu li, a ideia do profeta é essa: o pastor vai vir e ele vai apacentar o seu rebanho e separar as ovelhas gordas das magras, as boas das ruins, as perfeitas das mancas. Essa ideia de separação parte do princípio de que ele conhece aqueles que lhe pertencem. Mas de onde vem esse conhecimento? De onde vem esse conhecimento? Você deve lembrar também que a palavra conhecer, nos evangelhos sobretudo, não implica necessariamente em saber da existência de alguém. Eu não posso dizer assim: olha, eu conheço KM. Não é sobre isso apenas. Não é uma questão informativa. Tem a ver com uma relação profunda de conhecimento íntimo e afetivo. Sabe um exemplo? Quando Maria engravidou, e aquilo foi obra do Espírito, como nós conhecemos, o narrador sagrado vai dizer que até aquele momento, José, o seu noivo, para o nosso contexto, não havia a desposado ainda. E a expressão que aparece logo na sequência é: José não conheceu Maria, até que ela veio a dar à luz a um filho, que seria chamado Jesus e tudo aquilo. Como é que José não conhecia Maria? Eles viajaram juntos, eles eram noivos, eles tinham algum nível de relacionamento, mas o narrador bíblico vai dizer que José não conhecia Maria. E aquilo tem a ver com a intimidade da vida de um casal. Ele não a conhecia profundamente, intimamente, não a conhecia como o marido conhece a sua esposa. A ideia desse conhecimento aqui do pastor, ele é o bom pastor porque ele conhece as suas ovelhas, não apenas porque ele deu a vida, mas ele conhece as suas ovelhas, implica naquele conhecimento eterno de Deus. Meus irmãos, a gente confunde às vezes a ideia de pré-conhecimento ou de pré-ciência com conhecimento eterno. Eu não estou dizendo aqui que Deus, como bom pastor, estava diante do telão da história e em algum momento ele viu que você, como ovelha tola, iria entrar no aprisco. E ele disse: essa é uma das minhas ovelhas. Afinal de contas, ele previu isso. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre o conhecimento eterno do bom pastor. E a implicação disso é que não apenas ele já sabia da existência de, mas ele já estava em um relacionamento com, desde toda a eternidade. Por meio do seu decreto eterno, Deus já se relaciona conosco, antes mesmo da nossa existência histórica e terrena. Eu sei que isso é complexo para a gente, mas a ideia do conhecimento eterno
é que já havia um relacionamento de Deus com os filhos da sua aliança, desde as economias dos tempos que nós chamamos de eternidade, se é que é tempo. E é por essa razão, e esse é o ponto, é por essa razão, porque Ele nos conhece, que nós podemos, de volta, conhecê-lo. Ouvi alguém dizendo em certa ocasião que mais importante do que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. É óbvio que essa relação ela é intercambiável, porque eu só posso conhecer verdadeiramente a Ele se por Ele eu for conhecido desde antes da fundação do mundo. Mas a lógica desse autor era mais ou menos o seguinte: lembra de Mateus 7? Fala de mestres falsos que estão se apresentando diante do tribunal de Deus para serem julgados por suas obras. E alguns vão dizer assim: Senhor, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu preguei um sermão em João 10, em Teu nome eu cantei, toquei, presidi, governei, fiz isso, fez aquilo, tudo em Teu nome. E lembra qual foi a resposta que Jesus disse que eles ouviriam? Apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Seria isso ignorância divina? Obviamente que não, irmãos. Esses são uns dentre aqueles que não estão numa relação de aliança com Deus, que não se relacionam com Ele verdadeiramente, por isso não são conhecidos por Ele. Mas quanto àqueles que são conhecidos por Deus, o benefício é que também eles o conhecerão. Por isso que o Evangelho é sobre Deus se fazendo conhecido, Deus se fazendo revelado, Deus se fazendo percebido aos nossos olhos espirituais, para que então o conheçamos assim como Ele nos conhece. E essa será a eternidade, uma relação de conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. O pastor Sérgio Ribeiro, numa das visitas que eu tive recentemente, ele me falou algo que para mim foi muito impactante. E eu escrevi, falando sobre eternidade, ele disse que Deus nos fez para a eternidade, porque nada menos que a eternidade seria suficiente para o conhecermos. Eu vou precisar da eternidade inteira para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, porque Ele já me conhece desde antes da fundação do mundo, e Ele me fez para viver eternamente com Ele. E essa caminhada eterna será de conhecimento e conhecimento e conhecimento de Deus, e nunca conseguirei esgotá-lo completamente. Nada menos do que a eternidade seria suficiente para conhecer esse Deus eterno, que nos conhece como ninguém. Mas, irmãos, de forma muito prática, a ideia desse pastor nos conhecer na eternidade é muito etérea, é muito bonita, mas está longe de nós. Mas como bom pastor, Ele conhece agora, Ele conhece você aqui, nesse momento. Como bom pastor, Ele sabe das nossas entranhas, das nossas dores, dos nossos lamentos, das feridas que carregamos. Como bom pastor, Ele sabe do nosso cansaço, Ele sabe da sede que temos. Como bom pastor, Ele conhece a nossa indisciplina, Ele conhece a nossa tolice. Como bom pastor, Ele sabe quem somos como ninguém, somos conhecidos diante dEle. Isso emite da parte dEle para nós um senso não apenas de conhecimento teórico, mas de cuidado. Nada melhor do que um bom pastor que conhece bem as suas ovelhas para cuidar de cada uma delas. Como é bom saber que nós temos um pastor que não apenas conhece por saber, mas que cuida de nós. Fica imaginando aqui, quando a equipe pastoral, os presbíteros, os pastores, faz uma visita a alguém que está doente, necessitado, e a gente se sente tão prestigiado, dizendo assim: que bom, fui lembrado, fui cuidado, fui pastoreado. Para além disso, o texto está dizendo: o Supremo Pastor cuida de nós, porque Ele nos conhece por dentro, exatamente como nós somos conhecidos por Ele. Mas por fim, o texto bíblico vai dizer, capítulo 10, versículos de número 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Como é que ele distingue aqui, mais uma vez, as verdadeiras ovelhas das falsas ovelhas? O crivo é a voz do pastor. Naquela época, os comentaristas vão dizer que os apriscos eram grandes o suficiente para comportar vários rebanhos de diferentes pastores. Então, eu tinha o meu rebanhozinho, colocava lá, Duda colocava o dela, Marquinho colocava o dele, colocando todos no mesmo aprisco. E aí tinha o porteiro, ficava ali abrindo e fechando. Mas como é que você separa ovelha de ovelha? É fácil separar uma ovelha de um bode, mas de ovelha, quando a gente é pequeno, né? Eu cresci num contexto mais rural, e o meu avô tinha umas vaquinhas. Aí de nome ele dizia assim, essa é sua, essa é aquela, tal. Com a vaca é fácil, você olha uma vaca mais pintada, uma mais escurinha, uma marrom. Mas como é que você conhece a ovelha e separa a ovelha de ovelha? Você olha para essa é a branquinha, essa é floquinho de neve. Aí no outro dia você chama branquinha de floquinho de neve e assim sucessivamente, que é tudo igual. Está tudo no mesmo patamar. O que é que distingue? Até porque, como eu falei, as ovelhas são animais que têm uma deficiência visual. Mas aí é um fenômeno. Veja, esse fenômeno aqui foi espiritualizado, mas ele é um fenômeno que acontece na cultura do campo. O pastor chega e ele tem a sua famosa voz de aboio. Eu não sei como é que aboia a ovelha, eu sei que aboio é para boi, mas não sei qual seria a palavra certa para isso. Mas sabe o famoso aboiador? E ele chega e dá o grito e chama. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e começam a segui-lo. Esse é um fenômeno auditivo. O pastor chama e as ovelhas se distinguem das demais e passam a segui-lo. Elas conhecem a voz do bom pastor. Não seria a mesma coisa se a gente pegar isso como uma metáfora para a nossa relação com Deus? O que é que nos distingue do mundo? O que é que nos distingue dos bodes, fazendo uma separação agora metafórica, claro. Isso não é um xingamento, é apenas uma metáfora, usando ovelha como metáfora também. É exatamente o fato, irmãos, que a voz do pastor se tornou para nós e em nosso coração conhecida e, portanto, distinguível de todas as outras vozes do mundo. Quando ele fala, nós o identificamos como nosso pastor. E como é que ele fala? Ele está falando conosco. E ele fala conosco por meio da sua palavra. Perguntaram a Nicodemos, mas eu vi também isso com John Piper, como é que a gente ouve a voz de Deus, de voz audível, né? Como é que a gente tem, eu ouvi Deus, mas pastor, eu nunca ouvi Deus, senão no meu coração, como é que eu ouço a voz de Deus? Ele disse, é simples, abra a sua Bíblia e leia o texto sagrado em voz alta, você estará ouvindo a voz de Deus. As ovelhas são conhecidas e conhecem o seu pastor, porque elas ouvem a sua voz, e elas seguem a sua voz. Não há nada, meus irmãos, que nos distingua mais neste mundo e deste mundo, do que a nossa afinidade com a voz do pastor. Nós precisamos afinar o diapasão dos nossos ouvidos e do nosso coração com a voz do bom pastor que nos fala por meio da sua palavra. É isso que nos separa, é isso que nos distingue, é isso que nos faz destoantes daqueles que não são ovelhas do bom pastor. É isso que revela que nós somos possuidores da verdadeira fé em nosso coração. Ouvimos e sabemos, esse não é um mercenário, esse não é um salteador, esse não é um ladrão, esse é o bom pastor. Sua voz é doce, encorajadora, e eu a posso distinguir muito bem. Mas o texto diz assim, ele fala comigo, e eu passo a segui-lo. Mas ele é bom pastor, não apenas porque morreu em meu lugar, não apenas porque me conheceu desde antes da fundação do mundo, e me tornou agora conhecido dele, e me tornou apto para conhecê-lo também, mas porque ele tem me dado a vida eterna. O bom pastor é bom não apenas porque morre pelas ovelhas, ele é bom pastor porque ele deu a vida e dá vida às suas ovelhas. Ele morre pelas suas ovelhas, mas ele também dá vida às suas ovelhas.
E nesse versículo nós temos uma doutrina preciosíssima. A famosa doutrina da preservação ou perseverança dos santos. Ele diz assim: eu dou a vida eterna. E eu dou tão somente as minhas ovelhas. Mas eu faço isso de forma segura. De modo que ninguém há que possa arrebatar uma só ovelha das minhas mãos. Ele não é apenas o tangedor das ovelhas, que as coloca dentro do aprisco e diz assim: agora cuidem de si mesmas. Ele é o bom pastor, que tangendo o seu rebanho, trazendo-o para dentro do aprisco, se coloca como guarda à porta daquele aprisco, assegurando que elas permanecerão vivas, assegurando que elas permanecerão, e aí seria uma redundância, seguras, assegurando que elas estarão seguras. Não é isso que o texto está dizendo? Eu lhes dou a vida eterna, versículo 28, jamais perecerão. Isso é um contraste, porque anteriormente ele fala que quando o mercenário vê o lobo vindo, ele corre e as ovelhas perecem, porque ficam sem pastor. Mas ele agora diz: não com as minhas ovelhas. Ele nunca foge. Ele é o pastor que enfrenta os lobos vorazes, enfrenta e enfrentou os inimigos, sobretudo na cruz do Calvário, triunfando sobre cada um deles, de modo que nenhuma das suas ovelhas perecem. Há uma teologia popular que eu chamo de teologia de Chicó, teologia de João Grilo e de Chicó, lá da Compadecida. Lembra que em um dado momento lá diz assim, ó, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre? Uma teologia popularizada diz assim: estou salvo, não estou salvo, fico salvo, perco a salvação. É a teologia do alto da compadecida. Jesus está falando, isso não existe, gente. Uma vez que o pastor lhe encontra, uma vez que o pastor vem ao seu encontro e lhe arrebata para si, uma vez que o pastor faz ouvir a sua voz e lhe faz conhecê-lo distintamente, uma vez que o pastor o atrai para dentro do seu aprisco, ele assegura que você permanecerá com ele eternamente. Essa vida eterna não é dada e tirada, mas é assegurada e jamais pereceremos, porque estamos nas mãos do bom pastor. Isso é fantástico, confortador. A nossa salvação, do começo ao fim, é obra dele, do pastor, que nos atrai com a sua voz, que se revela a nós por seu amor e que preserva-nos nessa graça até o fim. Porque se ele nos entregasse a própria sorte, por um segundo, um momento que fosse, pereceríamos. Ah, eu sei, pastor, que o trabalho de Deus foi aquele, ele veio ao meu encontro, me buscou, me atraiu, me colocou na igreja e diz assim: agora, olha, te vira. Vai, segue a sua vida como um bom cristão, está aqui a Bíblia, faz a sua parte que eu já fiz a minha. Ô meu irmão, assim que cruzássemos essas portas, voltaríamos como ovelhas desgarradas a nos precipitar nos abismos deste mundo. Vocês já viram um videozinho que viralizou como meme? De uma ovelha que está numa vala, aí o camarada vem lá, tira ela corre de novo, pum, se joga na vala. Aí puxa de novo, ela corre e solta na vala. Pois é, esse é o homem que Deus em Cristo não preserva. Ele nos soltaria e correríamos para a vala do inferno. E depois ele tiraria de novo e correríamos para a vala do inferno. E assim seríamos até perecermos eternamente. Mas ele é bom pastor porque ele não faz isso. Ele nos segura nas suas mãos. Ele diz: você é meu, minha ovelha, e eu sou seu pastor. Ah, meus irmãos, isso conforta o meu coração como pecador que sou. Eu não me perco, não é porque falta em mim razões para isso. De tolo que sou, eu tenho tantas vezes tentado pular o muro do aprisco. Como pecador que sou, eu tenho tantas vezes empurrado a porta para quem sabe fugir. Mas eu dou graças ao bom pastor, que se coloca como guardião às portas do aprisco. E não permite que eu fuja, que eu me perca, que eu saia, que eu me precipite. Como é bom esse pastor, que nos conhece, cuida de nós, morreu por nós,
e que nos dá seguramente a vida eterna. Mas eu quero encerrar essa minha palavra lembrando da declaração de Jesus quando ele fala o seguinte: vai chegar o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 16 diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas, as ovelhas, ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso para mim é um texto completamente missiológico, porque diz primeiro que é Jesus quem está indo buscar as ovelhas, e que ele tem ovelhas fora daquele aprisco. Eu lembro de uma experiência, alguns conheceram o pastor Thomas, lá da Igreja Rio. Antes dele ser pastor, nós éramos colegas de seminário, e ele era líder de um movimento que na época chamava Voz na Rua, hoje é Voz na Esquina. E àquela altura eu tive o privilégio de ir para uma das ações, e era com profissionais do sexo, travestis, prostitutas e afins. E eu lembro que quando eu cheguei ali na Iputinga, em Recife, e eles já esperavam, as pessoas já estavam esperando o grupo da igreja chegar, geral que acontecia dentro de uma rotina programada. E eles estavam usando algum tipo de droga, um pouco mais distantes, nós esperamos. Depois vem o grande chefão. Era um travesti, por nome de Tieta, aquele camarada, sei lá, 1,90m, 1,80m e tantos. E eu olhei para aquele camarada e eu vi o pessoal da igreja se aproximando, e todo mundo já conhecia, e cumprimentava, e dava um abraço e tal. E chegou a minha hora de dar um abraço. E, meu irmão, foi difícil. Eu olhei para aquele camarada e quando eu abracei e fui abraçado por ele, as minhas pretensões religiosas caíram por terra. Toda a minha presunção de santarrão foi desmascarada e eu abraço aquele camarada e esse texto vem no meu coração de uma forma tão profunda. E naquela hora, era como se eu estivesse ouvindo as palavras de Cristo nesse texto, dizendo assim: eu ainda tenho outras ovelhas fora deste aprisco, a mim me convém buscá-las. Saí dali e eu fiquei totalmente desarmado. Poucas foram as minhas palavras naquela noite. Eu cheguei em casa e escrevi um texto falando sobre ovelhas fora do aprisco, que o bom pastor está encarregado de buscá-las. Naquele dia, eu fui um péssimo pastor. Porque é bom a gente ter no nosso aprisco apenas aquelas ovelhinhas que têm uma lã bem penteada, que não faz as suas necessidades no pé da porta. É bom a gente ter aquelas ovelhinhas que se achegam para a gente e não nos dão cabeçadas. Mas se fosse assim, nós não estaríamos aqui. O bom pastor um dia nos encontrou nas vielas, nas ruas, nos abismos deste mundo. E ele também nos abraçou. Perdidos como estávamos, fétidos, horripilantes, destituídos de qualquer beleza e de bem, mas nós que agora estamos no aprisco, olhamos para o outro e nos achamos melhores, se não fosse o pastor vindo nos buscar. Se não fosse o pastor ter vindo ao nosso encontro, onde estaríamos nós, irmãos? As ruas deste mundo seriam poucas, mas ele veio até nós. E ele nos trouxe para dentro do seu aprisco. Mas deixa eu dizer para você, assim como Tieta, existem tantos outros que estão vivendo fora do aprisco do bom pastor e estão precisando ouvir a sua voz. Mas não serão anjos que descerão do céu dizendo assim: eis o bom pastor, creiam nele, eis o Cristo. Não! O bom pastor resolveu falar por meio das suas ovelhas. E ele deseja ardentemente alcançar, e ele está empenhado nisso, é um esforço seu, é uma missão sua, para alcançar todos aqueles que lhe pertencem.
e que estão espalhados nas sarjetas deste mundo, entre os mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos. Ele está encarregado em buscar cada uma das suas ovelhas, e Ele não se cansará até que traga cada uma nos seus ombros. O privilégio para nós é sermos parte disso, como ovelhas alcançadas, que agora reverberam a voz do seu pastor. Deus quer usar a nossa vida para alcançar outros e outras e outras, dos mais parecidos conosco, aos mais distintos e distantes. Mas Ele tem um rebanho, que Ele está disposto a alcançar, mas Ele quer usar a sua vida. E então, quando todo esse rebanho for ajuntado, haverá um só rebanho, um só pastor. Até que esse dia venha, até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Jesus disse: o fim não virá. Mas vai chegar aquele dia em que seremos um só rebanho, de todas as tribos, línguas, raças e nações, como ovelhas diante do Cordeiro, prestando a Ele vera adoração pelos séculos dos séculos.